Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira, nós temos o presidente da CAAT, Olavo Tarricone, gentilmente vindo ao programa. Temos também a presença do advogado, o doutor Luiz Antônio Cury, também gentilmente acompanhando, presenciando aqui o nosso programa. E nós vamos tratar hoje de denúncias que estão pipocando no noticiário a respeito da relação na área da saúde em Cubatão. Eu gostaria até de mostrar as manchetes dos jornais primeiro, para que depois nós possamos estar comentando. Qual é o primeiro jornal que nós temos? Diário ou Povo de Cubatão? Então vamos lá. Povo de Cubatão, jornal que circula na cidade de Cubatão e que trouxe uma manchete de capa. Tarricone revela tudo o que sabe sobre o caso da ProSaúde e outros contratos da prefeitura. Essa matéria caiu como uma bomba na cidade de Cubatão, trazendo indícios de irregularidades no contrato da ProSaúde com a prefeitura de Cubatão. É bom lembrar hoje que médicos da ProSaúde, enfermeiros, estão sem receber há alguns meses e alguns serviços também, muitos terceirizados, não tem recebido. Aí, Diário do Litoral. Prefeitura terá que pagar quase 2 milhões ao CAAT. E olha, eu me recordo quando o Olavo esteve aqui, no ano passado, já alertando para uma dívida que a Prefeitura de Cubatão teria com o CAAT. E a todo momento, eu me recordo, nós consultávamos a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cubatão e a todo momento eles negavam essa dívida. E a Justiça entendeu que sim, a Prefeitura de Cubatão deve 2 milhões de reais ao CAAT. Temos aí, abre um pouquinho só, porque eu não vou. A Prefeitura de Cubatão terá que indenizar o CAAT. Aí. São as manchetes que Diário do Litoral, Povo de Cubatão. Olavo, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Eu me recordo no ano passado, quando você trouxe a denúncia que foi protocolada no Ministério Público, no GAECO, quanto à relação entre a ProSaúde e a Prefeitura de Cubatão. E na época, me parece que há um ano e meio atrás, você já vinha a todo custo tentando apresentar documentos oficiais, documentos públicos e oficiais, que demonstrariam, primeiro, indícios de irregularidade e, segundo, a prova de que você estava com razão e teria o crédito de 2 milhões de reais. Ou melhor, o CAAT teria esse crédito. Eu quero começar o programa perguntando a você se você conseguiu, enfim, ter acesso aos documentos que norteiam a relação da ProSaúde com a Prefeitura de Cubatão. Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde aos ouvintes da TV Santa Cecília e principalmente de 2 amigos que eu tenho lá em Cubatão, que é o Chico da Adega e o Joel Bispo. Primeiramente, Augusto, essa luta já vem há bem mais de 2 anos e meio, eu tentando buscar e provar exatamente que existem irregularidades no contrato entre a ProSaúde e a Prefeitura de Cubatão. Desde julho de 2009, que nós estamos vindo com essa briga. Atualmente, eu volto a repetir a todo momento que a prefeita não vai me entregar esses documentos, como não entregou até agora. O Tribunal de Justiça já deu... A Justiça não obriga? Obrigou. O Tribunal de Justiça, são 3 desembargadores, deu votação unânime para nós, para que a gente retirasse esses documentos. Mas nós fomos lá,
protocolamos esses documentos junto à prefeitura e simplesmente quando a gente vai até a prefeitura... Que tipo de documento você está pedindo? A prestação de conta. A prestação de conta é muito simples, é extrato de conta corrente e as despesas, são as folhas de pagamento da ProSaúde, que ali vou vincular exatamente que todos os apadrinhados dos secretários e da Comissão de Avaliação, Fiscalização e Avaliação estão trabalhando na ProSaúde, quer dizer, quem fiscaliza... Não deveriam? De maneira alguma. Quem vai fiscalizar vai ter seus parentes lá dentro trabalhando, recebendo altos salários. Não existe isso. Então, agora buscamos uma carta de sentença no Tribunal de Justiça para que o doutor Luiz agora, perante o juiz daqui da primeira vara, cumpra-se a busca e a apreensão dos documentos. Nossa, vai ter que chegar a esse ponto. Tem que chegar a esse ponto. Peraí, não entendi. A prefeitura, os documentos são públicos. Qualquer cidadão pode ter acesso, não pode, doutor Luiz? Boa tarde. Obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Olavo. Boa tarde, ouvintes do Programação e Reação. Esse é o fato que mais preocupa a gente e que reforça os indícios veementes de irregularidade nessa relação entre o ProSaúde e a Prefeitura de Cubatão. Porque você tocou no ponto perfeito, Augusto. Os documentos são públicos e mais que isso, desde a época que nós estamos pedindo, e isso faz mais de um ano, que esses documentos estão sendo sonegados e sonegados de uma maneira muito clara, muito enfática. E isso, então, reforça demais esses indícios que a gente está vendo aí de irregularidades muito grandes nesse relacionamento entre o ProSaúde e a Prefeitura Municipal de Cubatão. A busca e apreensão eu acho que é o último dos recursos, não é? E de certa maneira até fico triste em saber que uma administração pública não se prontifica a apresentar documentos que comprovam. Ela tem que mandar esses documentos para o Tribunal de Contas? Será que não está no Tribunal de Contas, Olavo? Veja só, não pode, porque esses documentos têm que permanecer dentro da prefeitura. O mais interessante disso, Augusto, que eu tenho pego na denúncia a qual eu fiz para a GAECO, que o documento está aqui, lá atrás, referente às empresas médicas, que é a SAMI, que é a Gama e a Sampimed, está aqui a denúncia a qual eu fiz. Essa é a denúncia que você fez ao GAECO. Por que você fez essa denúncia ao GAECO? Essa denúncia ao GAECO porque eu tive informação internamente que essas empresas simplesmente forneceram notas fiscais. E não é valores pequenos, é valor de 1.600.000, é valor de 1.700.000 que foram sacados no mês de julho, exatamente lá da ProSaúde. E com isso, diretamente, com o alarde todo que na época o secretário de Saúde, o Vander Jackson, fez, perante o Jornal Tribuna, Diário do Litoral, a todos os jornais, que existiam participação de 5 organizações sociais que participaria do chamamento público, que é em verdade. A inverdade está aqui no processo da própria ProSaúde, que está aqui, ó, processo administrativo, exatamente, da ProSaúde, aonde que a única interessada... Mostra só para... Tá esse é o processo... Esse é o processo da ProSaúde, é o volume 5 do processo administrativo, exatamente está aqui, olha. Aí você pega a ata, onde que todos assinaram, dizendo que existe somente uma participante, que foi a ProSaúde. Isso está escrito na ata? Está aqui na ata, a ata está aqui. No valor, ainda mais, o valor que a ProSaúde entrou com a proposta foi de R$6.400.000. Olha que absurdo. Quer dizer, na época ela recebia R$2.300.000, o CAAT recebia R$732.000 e entraram... Para fazer o mesmo serviço, Olavo? O mesmo serviço, nada mudou. Mas 3 vezes mais? Olha, daria 3 milhões, daria 6 milhões. Aí eles entraram com uma proposta de 6.400.000. Aí, a justificativa do secretário de Saúde, na época, que foi o Vander Jackson, falando que houve uma redução de valores de quase 7,5 milhões por ano, que é inverídico, é irreal, porque os documentos provam, os documentos estão aqui, está à disposição de qualquer pessoa, questão do processo administrativo. Quando se trata, principalmente, referente à contratação do PSF, pelo que a prefeitura declarou... Mas deixa eu só fazer uma intervenção. Você está mostrando esse documento, está falando desses valores, mas eu não estou entendendo. Os médicos da ProSaúde não estão recebendo salário. Inclusive, isso foi matéria do jornal Diário do Litoral e de outros jornais. Os enfermeiros não estão recebendo salário. Sim. A gente sabe que muitos serviços terceirizados estão sem receber os seus honorários. Tem alguma coisa errada, Olavo. Augusto, veja só uma coisa. São coisas que não dá para entender como uma prefeitura tão rica, né, com uma população hoje que beira 110 mil habitantes, está falida.
Exatamente isso. Agora, principalmente na questão de saúde, porque uma coisa deixa bem clara. Tudo que a Prefeitura de Cubatão contrata é pelo dobro do valor. Se o valor real é 1 milhão, ela contrata por 2. Se é 2, contrata por 4. Se é 3, contrata por 6. Essa é a realidade. Pegando a questão do PSF, Augusto, você pega aqui a lista, está aqui, ó, no processo administrativo, página 2085, pela contratação dos profissionais. Espera aí, Olavo, deixa eu só enquadrar um minutinho. O Fabinho vai mostrar. Tá, esse o que é esse documento? Esse daqui são os profissionais que estão trabalhando, quer dizer, estavam trabalhando na ProSaúde, que é 273 profissionais. Sabe o que alterou entre o CAAT e a ProSaúde? Não. A mais 10 agentes comunitários, que eu trabalhava com 110, eles estão com 120. O meu valor de contrato era R$ 732 mil. O valor que a Prefeitura declarou no Jornal do Povo de Cubatão é de R$ 1.400.000, é o dobro do preço. E foi o dobro do preço da ProSaúde. Você sabe que está me parecendo, eu tô lembrando do Tite, tá liberado, Fabinho. O Tite, depois do jogo do Santos, ficou chorando lá na entrevista coletiva, viu, Olavo? Por quê? Reclamando de que o gol tinha 3 impedimentos e o juiz não deu, não é? Você não está aqui meio que chorando também porque você não está prestando serviço? Ou a situação lá realmente é parecida com o jogo Corinthians e Santos? O juiz roubou, não dando 3 impedimentos naquele gol. Eu acho que é um pouquinho pior, Augusto. A realidade é muito pior. Porque eu tive acesso também aos depoimentos dos membros da comissão e eles falam a todo momento sobre metas atingidas. Eles não falam sobre prestação de conta em hipótese alguma. E a Prefeitura de Cubatão, pode ir lá qualquer pessoa, ir na Prefeitura agora, não existe documento de prestação de conta. Tanto que existe atas aqui dizendo que o preço é fechado global, como se fosse uma empresa, e não é assim. Organização social. A Prefeitura paga e não quer saber como ele está... E não é assim que funciona? De maneira nenhuma. Aí estaria uma irregularidade da relação pró-saúde Cubatão? Total. Quer comentar alguma coisa, doutor? Eu acho que o Olavo está no caminho certo, quer dizer, as irregularidades são muito claras. Aí, nesse sentido, não há possibilidade alguma disso acontecer. Aí, quando você pega, dentro do processo administrativo, que é o volume 7, que é na folha 2.269, há uma coisa interessante, né? Na execução de fiscalização do contrato de gestão, a organização social qualificada apresentará obrigatoriamente, ao termo de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomenda o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com resultados alcançados, acompanhado da prestação de conta correspondente ao exercício financeiro. Está aqui, é a lei federal, lei estadual, lei municipal. Isso não é cumprido na Prefeitura. Ninguém entrega documentos. Agora, Olavo, eu não estou entendendo. Você fez uma denúncia no Ministério Público, no GAECO. Você está com uma série de indícios. O Ministério Público não está investigando isso? Eu acho que não. Eu acho que está existindo assim, um relaxamento da parte do Ministério Público. O Ministério Público, a atuação do Ministério Público hoje, na cidade do Cubatão, não era quando o CAAT estava lá, e muito menos lá no Guarujá, que cada 10 em 10 dias vinha um ofício, apresente relação dos funcionários, apresente prestação de conta, apresente extrato de conta bancária, e o Ministério Público hoje não faz nada sobre isso. Eu queria entender o porquê que o Ministério Público não atua fortemente nesse caso. Eu acho que quem poderia falar um pouco melhor referente a isso é até a questão do doutor Luiz. Eu acho que existe uma morosidade por parte do Ministério Público. Caberia ao Ministério Público me ajudar a buscar esses documentos. Vamos esclarecer a verdade, se existe irregularidade ou não. Se existe e parentes, que nem o caso do Márcio Azenha, presidente do Conselho Municipal de Saúde, a esposa dele trabalhava na ProSaúde. Como é que ele vai fiscalizar? Mas será que ela já não trabalhava lá quando ele foi? Não sei te dizer, só dizer atual. Atualmente, naquele momento, que a esposa dele trabalhava lá. O presidente da comissão de avaliação, a esposa dele trabalhava na ProSaúde. E todo o resto da comissão também fica um pouco trabalhava. conflitante. fiscaliza? Até porque na hora de assumir o cargo de presidente, a pessoa pode dizer, olha, eu estou impedido porque a minha esposa trabalha
ali a colar, É não é? o mínimo, né? Quem é o presidente da comissão de avaliação? Quem é? Quem era o presidente na época era o Rafael de Abreu. Rafael de E o Abreu. Ricardinho, lá, o Ricardo Ferreira, o indicado Meu do Fausto amigo, Figueira. meu amigo Ricardinho. É. E o ex-marido, que a Luzia Neoft faleceu. E o mas Márcio marido- Azenha, a esposa dele, trabalhava dentro da ProSaúde. Por que o Ministério Público não pega com tanta força esses casos, doutor? Olha, Augusto, essa é uma pergunta que tinha que ser dirigida aí principalmente ao Dr. Cássio Concerino. O Dr. Cássio Concerino, que tem se notabilizado aqui na comarca e na Baixada Santista por ações carregadas de truculência e até com algum apego aos holofotes, para a gente causa bastante espécie que essa denúncia esteja lá 1 ano e meio e que não esteja recebendo da parte dos promotores, principalmente do Dr. Cássio Concerino, a devida atenção. Nós achamos que existe uma omissão aí, Ele é uma pessoa ou ao que menos pega- um retardamento. É uma pessoa que pega muito pesado, é o que a gente está falando, até pesado demais. Então, realmente, causa uma estranheza muito grande que isso não esteja acontecendo em Cubatão, principalmente em vista da veemência aí dos indícios, né, da robustez dos documentos e, mais ainda, da omissão reiterada e proposital na apresentação dos documentos de prestação de contas do ProSaúde. Quer dizer, quer me parecer que se houvesse realmente uma vontade acentuada do Ministério Público na obtenção desses documentos, ele já teria conseguido algo que nós estamos lutando quase 2 anos para conseguir. A essência da estrutura administrativa do poder público é a publicidade dos seus atos. Sem né? sombra de dúvida, principalmente agora, depois da Lei de Acesso à Informação. E a Né? Prefeitura de Cubatão, a todo instante, tenta não permitir que um munícipe tenha acesso a essas informações. Quanto foi gasto, para quem foi pago, é isso, Olavo? Exatamente, esse é o problema. Exatamente. Vai saber o seguinte, né? Apresente uma nota de um prestador de serviço e quem são aquelas pessoas que trabalham para aquela empresa? É aí que está a chave do negócio. Aonde que existe o desvio não é da ProSaúde diretamente, e sim das terceirizadas que trabalham lá. Através das terceirizadas, a gente vai localizar o desvio. Essa é a Olavo, probabilidade. essa comissão que você tem citado a todo momento, não era dela o papel de fazer essa fiscalização? Com certeza, com certeza. É a comissão... E ela está fazendo isso? Não, nada. Vista grossa, fechado. As atas eles assinam. A ata tem 10 linhas, Augusto, dizendo que as metas foram atingidas pela ProSaúde. E cadê a prestação de conta? Eu quero saber se a prefeita me apresenta uma única ata de prestação de conta da ProSaúde nesses 3 anos. Não existe isso. Eu tenho informação lá dentro, exatamente isso. É que nem o caso, alguns jornais aí, que saiu, o próprio Jornal do Povo, a resposta do Francisco Carlos Bernal da Exama e da própria ProSaúde, que cabe um processo sobre mim, por favor, não passem vontade, me processe que eu vou provar o contrário. Essa é a questão. Essa é a questão, Augusto, sabe? É questão exatamente da transparência. É que nem a Márcia Rosa, ela vai à televisão, vai em alguns jornais mostrar o seguinte, é um governo transparente, é de mentira. Essa é a pura realidade. Para mim, é um governo que mente a todo momento. Se não, hoje teria o município... O governo da Márcia Rosa, você está É falando? o governo da Márcia Rosa, é um governo mentiroso, ao meu ver. Porque fala que está tudo bem, está tudo muito maravilhoso, Bem tem o não danado tá, de isso a bom, gente sabe, né? tem o danado de bom, tem lá o Anelinas. Agora, o município tem que pensar o seguinte, prefere ter o danado de bom ou ter um médico, ter um medicamento para ser atendido aos seus familiares? Não tem médico, não tem enfermeira, não tem hospital, não tem PSF. Eu acho estranho, porque na minha época, quando as pessoas falavam a prefeitura vai atrasar, nem estava vencido, todo mundo já queria parar. Hoje, 3 meses sem salário e as pessoas continuam trabalhando, isso é uma vergonha. Quer dizer, sabe por quê? Porque ela põe a tropa de choque dizendo o seguinte, quem se manifestar está na rua no dia seguinte. Você está brincando? É o que acontece em Cubatão. Se eu estiver mentindo, alguém pode ligar para cá e falar o contrário. Ela coloca lá os COs para ficar debatendo. Não, esse negócio de CO é impressionante em Cubatão. Outro dia eu estava numa sessão na Câmara, são truculentos, partem para agressão, são pessoas que têm o interesse de prejudicar. Tenha dúvida. São alguns cargos lá, eu acho que é a tropa de choque, como você falou, dessa atual administração. Exatamente, que corre pelos corredores. Se quem se manifestar está na rua no dia seguinte e não vai trabalhar nunca mais em Cubatão. Caramba. É assim. É um governo transparente. Essa é a pura realidade, Augusto. Agora, Olavo, você acha que existem indícios
de superfaturamento nesse contrato entre a Prefeitura e a ProSaúde? Todos. Só relatar a quantidade de unidades de saúde da família que tinha antes na minha época. A quantidade de profissionais também. Vamos falar só do PSF, hein? Vamos falar a questão disso. Eu recebia 732 mil. A ProSaúde recebia 1.400.000. Já aí é o dobro do valor. Aonde estão os outros 8.400.000 que a ProSaúde recebeu? Deu para alguém. Só pode ter sido. Ou então, dobrou o salário de todos os funcionários que o CAT tinha. Porque quando desvaziaram o CAT, automaticamente todos esses profissionais foram para a ProSaúde. Augusto, é uma coisa impressionante. Eu entrei no CIAB, no Ministério da Saúde, que é uma das coisas mais graves que tem, para você ver como um governo é mentiroso, ele mente a todo momento, que os 3 meses que ficaram de vacância entre o meu contrato, que foi encerrado dia 20 de fevereiro de 2009, até dia 20 de julho de 2009, a Prefeitura informou o Ministério da Saúde que todos esses profissionais trabalharam pelo contrato, exatamente, mandaram informações ao Ministério da Saúde falsa e receberam do convênio do Ministério da Saúde. Só isso já é motivo de investigação, não é, doutor? É Ministério Público Federal, porque é verba Pelo federal. amor de Deus, eles informaram que continuaram pagando as pessoas? Continuaram, esses profissionais continuaram atendendo a população e eles continuaram recebendo esse valor do Ministério da Saúde. Qualquer pessoa pode acessar o CIAB. Entra Ministério da Saúde, CIAB, consulta PSF de Cubatão, de março de 2009 a julho de 2009. Está lá. Todos os meus profissionais estão elencados dentro do quadro do PSF de Cubatão. É um governo de mentira. Mente a todo momento. Essa é a realidade. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você, do valor que o CAT recebia com o valor da ProSaúde, não é? É 700 mil reais de diferença só. É troco de café. É um valor alto, né? E se o contrato de gestão também era de 2.300.000, passou para 4.600.000. E não houve aumento de maneira alguma. Houve diminuição de serviço, Augusto. Você pode reparar que ninguém recebe lá em Cubatão. É uma pura vergonha que está acontecendo lá em Cubatão. Aonde você anda, medicamento tem? Não tem. Médico tem? Não tem. Eu acho que a população devia fazer o seguinte, quando vai a uma farmácia ou vai a um hospital, não tem médico, não tem medicamento, não vai na justiça. Procura a imprensa, chama a imprensa para vir. Aí sim, eu acho que a prefeitura começa a se movimentar. Porque caso contrário, vai ficar nesse abafa-abafa até passar as eleições, até o ano que vem vai continuar assim. Olha, você falou dessa resposta do presidente da Isama. Eu estou com a matéria do Diário do Litoral, né, Carla? Que agora eu não estou achando. Não, é o Jornal do Povo. Ah, o Jornal do Povo? Coloca no ar, por favor, Carla, a matéria, ele respondendo. Eu não estou achando aqui, mas vou achar. Pronto, o presidente do IBAMA nega ligações políticas e diz que Tarricone recebe informações equivocadas. Está aí. O Francisco Carlos Bernal diz que nunca participou de concorrências no Guarujá, desmentindo a acusação de cobertura em processo de contratação. Olavo. Olha, é uma coisa, esse doutor Francisco Carlos Bernal é uma coisa bem interessante, porque em janeiro de 2009, quando o CAT prestava serviço, ele mandou um pré-cadastro para que todos os meus funcionários preenchessem para ser contratado pela Isama. Aí eu mandei um ofício em fevereiro, dias antes, um pouquinho antes do Carnaval, ao Tribunal de Contas, suspendendo a concorrência. E tão logo o Ministério Público entrou também barrando a questão da contratação da Isama. O mais estranho de tudo isso, Augusto, você percebe, de 2009 para 2011, exatamente ocorreu um único fato. Foi o prazo para que as pessoas esquecessem do nome da Isama, essa questão. Aí ela vem, a concorrência que fizeram lá em Cubatão, que o Ministério Público devia estar atuando em cima disso, é a questão de uma única coisa. Fizeram um chamamento público para a contratação de OS e contrataram a OCIP, a Isama. O mais interessante de tudo isso, que eu tenho uma ata aqui de reunião da comissão nomeada pela portaria 1431, de 28 de nove de 2011, que é do chamamento público para a escolha de OCIP. Isso não existe. Isso daqui é para dar diploma para trouxa. Essa é a realidade. E sabe quem foi as participantes? A Isama e o Instituto Corpore. Está aqui a ata.
Qualquer um pode acessar pelo site da prefeitura. Que Mostra aí aqui, não dá. chamamento público para Ele disse contratação que de nunca auxílio. participou. Entendeu? Olha, Quer dizer, é só mentira ele em diz cima o de mentira. seguinte, o Francisco Bernal diz que nunca participou de nenhum chamamento no Guarujá. É só ele levantar os documentos lá. É um cobrindo o outro. Essa é a pura realidade. A Cópora eu sei que tem problemas, viu? Bastante problema. E mais interessante que na declaração dele é que ele fala, o Francisco Carlos Bernal, ele diz claramente que não tem envolvimento político. Qualquer um acessando o Google, coloca lá, Prefeitura de Fernandópolis, Ministério Público Federal encerrou o contrato lá diretamente, lá em Fernandópolis. Sabe por quê? Porque o Francisco Carlos Bernal contratava os parentes dos vereadores. É coincidência? Se você entrar em Montemor, a mesma coisa. Entrar em Porto Feliz, é a mesma coisa. Mas a mesma empresa, Exama? É Exama. Que está trabalhando aqui em Cubatão? Pode entrar lá, Google. Entra todo mundo no Google lá, coloca Exama versus Fernandópolis, Montemor, Porto Feliz. Aparece o relatório. É Polícia Federal, é Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, é tudo. Quer dizer, é uma pessoa totalmente íntegra. Essa é a pura realidade. Doutor, eu me recordo, eu tenho assistido alguns depoimentos da CPI do Mensalão, né? Do julgamento. Perdão, julgamento do Mensalão, e tinha umas coisas assim, né? De um contrata um que libera outro. Eu vejo, Augusto, aí a semelhança me parece bastante clara no que diz respeito a uma estrutura de desvio de dinheiro para alavancagem de recursos, para captação de recursos. Eu só não posso fazer uma comparação hoje mais precisa entre o chamado desvio assombroso que parece que está ocorrendo na Prefeitura de Cubatão e aquele desvio que ocorreu no governo federal, porque nós não temos ainda, e isso em virtude dos documentos que não nos foram entregues, a ligação para fazer com alguma compra de vantagem por parte de parlamentares ou do Legislativo. Isso seria a leviandade da nossa parte estar afirmando hoje. Agora, o esquema empresarial de você colocar uma empresa para superfaturar os seus serviços e, através do pagamento das suas terceirizadas, desviar dinheiro público, isso nos parece que está acontecendo de maneira clara, ao menos em tese. Agora, Lavô, você acha que você vai poder entrar no gabinete da prefeita para buscar esses documentos, né? Pelo menos algumas pessoas podem estar dentro do gabinete da prefeita. Se você for na Secretaria de Saúde, chegar lá e dizer, não, os documentos estão no gabinete da prefeita, a busca e apreensão tem limites, doutor? Ou ele pode ir onde estiver o documento? Não, então, esse é um ponto que eu gostaria de frisar aqui e reiterar. Na verdade, não há intenção, nunca houve intenção de ninguém de fazer busca e apreensão em local algum. A gente fica realmente constrangido de ter que pedir ao judiciário uma medida de tal gravidade num órgão público. A gente entende até, como o apresentador bem colocou, você colocou, Augusto, é uma violência, é algo que chega a ser inconcebível. Você ter que ir buscar municiado um mandado de busca e apreensão. Parece que não querem te dar o documento. Não, parece né? não, era onde eu ia entrar. Quer dizer, na verdade, não querem me dar o documento, porque quando nós tivemos o provimento do nosso recurso, há coisa de 2 meses atrás, o desembargador ele foi bastante claro. Ele falou, fica intimada a 15 dias da publicação da decisão entregar. O que nós fizemos? Entramos com um requerimento na Prefeitura de Cubatão, juntando cópia desse acórdão, que não tinha sido nem objeto de recurso, e passamos a pressionar diariamente por telefone. E eu, particularmente, conversei com a doutora Maricelma, do jurídico, algumas vezes, e a alegação era sempre a mesma. Isso está na Secretaria de Saúde, são muitas cópias, são muitos volumes. E os dias foram se passando, e as pessoas deixaram de nos atender, e até hoje nada, quer dizer, nós estamos à disposição para receber esses documentos em qualquer lugar. E se agora, for infelizmente, 5.000 cópias, doutor? Pode ser 20 se mil. forem 10 mil, se forem 20 mil, nós pagamos pelas cópias. Eles têm que apresentar para a gente. Isso está claro, inclusive, no acórdão do desembargador. Ele ressalta esse ponto, que as cópias devem ser pagas. Agora, nós estamos com a disposição de pagar pelas cópias. Olá, e isso não aparece. E se não tiver? Se ela perder os documentos? Perder documento?
Se ela perdeu, desculpa interromper, mas ela tem que ser responsabilizada civil e criminalmente. Ah, é? Isso Não é existe probidade perda de administrativa. Não, estou perguntando, eu não sei, mas se ela... Ó, eu perdi o documento. Eu acho que é a Perdi- saída, Perdi que a ela tem. prestação de contas. Eu acho que é a saída que ela tem hoje. Porque ela sabe, se eu pegar esses documentos, eu vou cruzar as informações dos portariados dela, da ProSaúde, dos E ela pode secretários. perder os documentos, doutor? Eu acho que ela pode. Não, ela Bota não pode fogo. perder os documentos. E, aliás, se tivesse perdido os documentos, era o caso de ter requerido cópias, nova prestação de contas da contratada, Olha, que inclusive está lá. Eu tenho perguntas aqui, mas eu quero... Eu entrei em contato com a Prefeitura de Cubatão, avisando que nós teremos essa pauta, eu queria ouvir a outra parte. Falei com o secretário de Comunicação, Fernando, ele achou por bem não se manifestar, preferiu ver primeiro... na verdade, o Fernando está até licenciado, né? Mas a gente sabe que ele está ainda lá nessa condição de, vamos dizer assim, manda-chuva na questão de comunicação. Eles acharam por bem aguardar e depois do programa se pronunciar. A Isabel da Vila São José, Olavo, ela diz que tem um pedido de ressonância magnética desde março e ninguém resolve o problema. Até agora ela não fez o exame. E eu acho que não vai fazer porque a ProSaúde e a Prefeitura não pagaram as empresas. Essa que eu posso falar. Eu Isabel. acho que isso é caso de Ressonância polícia. magnética desde março. Isso é caso de polícia, para você ver, né? Tem outro telespectador, o Júlio da Vila Matias. Sou médico em Cubatão, nenhum dos médicos que estão lá trabalhando estão sendo pressionados pela prefeita. Ele diz que estão trabalhando normalmente, ajudando o município. O Júlio da Vila Matias. É interessante, Júlio. Eu acho que você devia ficar mais uns 6 meses sem receber, sendo médico, né? Não é o que diz a maioria. Eu acho que a gente tem que valorizar pela maioria. Agora, se ele quiser fazer aí um trabalho beneficente... Olavo, tem uma continua referente a isso. telespectadora, até importante você esclarecer, a Márcia Antunes, do centro de Cubatão. Ela diz que ela é munícipe na cidade de Cubatão, ela não vota nessa administração, mas ela quer deixar registrado que o tratamento do hospital é muito bom. Exatamente, o tratamento é bom. Mas se não fosse, Augusto, veja só. Hoje, se você pegar aqui, são 141 leitos que a ProSaúde tem. As pessoas se enganam no aspecto seguinte: existe o atendimento primário, que é as UBS e o PSF, existe o atendimento secundário, que é os prontos-socorro e as UPAs, que lá isso não ocorre, e existe o tratamento terciário. Terciário é o paciente que vai lá para fazer uma cirurgia e é internado. São 141 leitos, está aqui no processo administrativo, para 5 milhões e 800. Faz a divisão, quanto representa cada leito isso mês de valores. É superfaturado. Eu acho que as aparências... Não importa que o trabalho é bom, não é? O trabalho é Lógico, bom. O trabalho é bom, até pelo valor que está sendo... Exatamente. Hoje é aquilo, né? Também, receber esse valor... Quantos leitos tem no Acho que são 220 total. 220 leitos. Mas só está... Pelo contrato, são 141 leitos. Olha, eu só queria registrar que o Júlio da Vila Matias, eu não entendi, ele é médico de Cubatão, mas diz que não está sendo pressionado. Mas nós não dissemos aqui, eu pelo menos não falei, nem o Olavo, De maneira que nenhuma. médicos estariam pressionados. O que eu disse é que os médicos estão sem receber. E isso estão, porque foi noticiário em toda a região, inclusive os médicos entrariam em greve. Não é? Eu até entendo aqui o Júlio. E uma das questões que você levantou no início do programa são de contratos da ProSaúde com clínicas, não é isso? Sim. E que não teriam... Tinha uma de Guarulhos que eu me lembro na época que você comentou. A Sampimed, 1 milhão e 600 ela recebeu em julho de 2009. 1 milhão e 600 ela recebeu, eu Mas queria para saber... quê? Para exames, para quê? Não se sabe, né? É isso que você quer saber. É isso que eu quero saber. Agora eu queria saber sobre esses profissionais, que nem o doutor, como é que é o nome dele? Doutor Júlio. Doutor Júlio, que apresentasse em qual empresa que ele trabalha. Para qual prestadora de serviço? Porque lá os serviços são feitos por PJ, a maioria. Ou se ele é funcionário público. Porque o mais interessante de tudo isso ainda é a questão seguinte: a prefeitura empresta à ProSaúde, que é descontada da fatura da ProSaúde, sobre 22 anestesistas que existem concursados pela Prefeitura Municipal de Cubatão.
Aí acontece que a ProSaúde contrata a SAMI para que tipo de prestação de serviço? Para médicos anestesistas. Quer dizer, nós temos um médico anestesista para cada leito. O Uriel do Campo Grande, ele pergunta, Olavo, os problemas que são contados hoje na Prefeitura de Cubatão são atuais ou reflexos de administrações anteriores? Eu sei exatamente o atual. Eu prestei serviço na época de 2006 a 2009 e não existia essa bandalheira que está existindo hoje. Isso Olavo, que eu posso falar. Bandalheira é pesado. É bandalheira. O que está acontecendo na saúde é bandalheira. Receber esse valor e não ter um medicamento e o profissional não está recebendo. Bom, teve uma telespectadora que não tem ressonância. Está reclamando da ressonância. Com 5 milhões e 800, quanto custa um exame desse? Por mês, né? É. Quanto custa um exame desse? R$180? Tem um telespectador que pediu para não se identificar, ele é do Casqueiro. Ele disse que eu trabalho em Cubatão. Na época que o bicho pegou, teve um concurso fraudulento que foi anulado. O José Carlos, que era da Cursan e era o secretário de governo, ele foi acusado de levar gabaritos na casa de várias pessoas para assinarem. Uma delas é uma dentista, filho de um conhecido protético que se encontra na administração. Você sabe desse caso? Sei bem desse caso. Isso daí foi divulgado. Isso foi uma matéria de vários jornais, não foi? A GAECO fez busca e apreensão na empresa que fez o concurso. E o Zé Carlos hoje é o coordenador da campanha da massa. Mas é claro, ele vai ainda passar ainda alguns, vamos dizer assim, alguns quadrinhos para outros funcionários, caso tiver aí um concurso público batendo. Isso é tudo falso. O mais estranho ainda, depois de toda essa... Bom, depois do Fantástico mostrar aquela matéria que... Como passar no concurso público, e tem muito a ver com essa denúncia, com certeza. Né? A pessoa ia no dia, mas já tinha um outro gabarito assinado. Você quer ver uma aberração, Augusto? Que o senhor Francisco Carlos Bernal não fala, ele se esconde referente a isso. Mais da metade do valor que ele recebe, que é 1,5 milhão, 1,6 milhão, vamos falar 800 mil reais, é para a contratação de agente comunitário de saúde e agente de vetores. Em 2006, saiu a emenda 51. Em 2006, saiu a lei 11.350, que é proibido contratar agentes de vetor e de agente comunitário indiretamente. A prefeitura teria que contratar através de um processo seletivo simples. Ela não contrata exatamente isso. Para quê? Para fazer o apadrinhamento político de todas essas pessoas encaixadas num lugar e outro. É irregular o contrato da Exama e o Ministério Público não faz nada. Nós vamos fazer um breve intervalo na Ação em Reação. Claro. É muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Vamos lembrar dos nossos apoiadores, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Cebola, o Nelson de Júlio, que agora atua como assessor de imprensa e está assessorando o Sindicato dos Guindasteiros. E manda aqui uma mensagem. Justiça do Trabalho reconhece representação sindical do Sindogesp em ação movida pela Santos Brasil Tecom. Tá aqui, muito obrigado ao Nelson de Júlio. Quem nos apoia também, os meus amigos da Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os últimos lançamentos em moda masculina. Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. Tem uma telespectadora, pediu para não ser identificada, ela é de Cubatão. Ela diz assim, olha, segue em anexo um comunicado enviado aos servidores da Prefeitura de Cubatão, lembrando que muitas postagens em Facebook a favor da administração pode ser feita e é feita em horário de trabalho. Estão policiando muito, mas ainda pegamos postagens deste tipo. Os servidores estavam trabalhando com um bottom na roupa, que cobrava o reajuste de 4,88%. Aí a pessoa me mandou aqui, olha só, ela está com medo de ter uma lista de pessoas não gratas na administração de Cubatão. Prefeitura de Cubatão, eles mandaram aqui olha, impressionante isso, hein? Serve o presente para levar ao conhecimento dos servidores que é vedado ao funcionário público censurar
pela imprensa ou por outro qualquer meio as autoridades constituídas ou criticar os atos da administração, podendo, todavia, em trabalho devidamente assinado, apreciá-los do ponto de vista doutrinário, com o fito de colaboração e cooperação. Isso aqui é uma vergonha. Nós estamos no ano 2012. Isso aqui o cara que assinar um documento desse, ele teve aula com o marqueteiro do Hitler. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas. Olha, eu estou envergonhado. Isso aqui está assinado pelo secretário de Gestão, Haroldo de Oliveira Souza Filho. A prefeitura mandou esse comunicado vedando o funcionário público de censurar ou de criticar os atos da administração. Não só, olha só, não só dentro da repartição pública, mas veja só, a prática no horário de expediente de qualquer ato de natureza política eleitoral, sujeitando-se o agente às penalidades da lei federal, as manifestações silenciosas em horário de expediente de preferência por determinado candidato, inclusive por meio de redes sociais, tais como colocação de cartazes, adesivos, blá, blá, blá. Não pode, camiseta, boné, blá, blá, blá. Meu Deus do céu, eu estou indignado com esse documento. Mas, enfim, esse é o jeito Márcia Rosa. Transparente. Nós temos também como apoiadores os nossos amigos da Ozan, www.ozan.com.br. E quero lembrar também aqui de um e-mail que eu gostaria de registrar, importante e-mail, não é? Hoje, dia 22 de agosto, a Società Italiana de Santos completa 115 anos. Uma tradição. 115 anos. Eu recebi aqui uma carta, um manifesto do Dario. O Dario me mandou aqui um manifesto. Dario Diegues Spinelli, dizendo que nada será feito para a comemoração dessa data. Eu também acho um absurdo. Podia se fazer um jantar, um evento representativo aos 115 anos da Società Italiana de Santos. Ele me manda aqui uma carta, eu não vou conseguir ler a carta toda, mas ele diz que foi fundado em 22 de agosto de 1897. E aí conta aqui, e ele está fazendo críticas ao atual presidente da Società Italiana, de que cursos de língua e cultura foram extintos, funcionários e professores foram demitidos e associados passaram a não receber mais os boletos de cobrança associativa, ocasionando um não pagamento e automático desligamento da entidade. Improvável qualquer contagem de associados chegar ao número de 30 ou 40. Número de associados apontados pelo atual presidente em entrevista ao jornal A Tribuna de 30 de maio de 2012. Um esclarecimento pertinente que o presidente e a diretoria em exercício devem fazer é explicar o porquê se afastar os associados e fechar uma associação que tem receitas de 15 mil reais por mês e patrimônio milionário, 3 andares inteiros no edifício Itália, Avenida Ana Costa 311. Ele manda aqui parabéns aos 115 anos, não é? E pede para que as atuais diretorias não acumulem dívidas trabalhistas, nem de condomínio, de IPTU, e tampouco repita a conduta da atual gestão, as futuras diretorias, né? Olha, eu fiquei indignado, vou confirmar essas informações e volto a comentar amanhã aqui no Ação em Reação. Mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, é o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre bom destacar aqui a excelência nos cursos que o Incatep oferece. E olha, você que é morador de Cubatão, a área portuária vem se destacando muito. Por isso é importante ressaltar os cursos que o Incatep oferece. Mandar um abraço também para o meu amigo Sérgio Maracini, mandou um e-mail
Uma vitória deve ser comemorada com a decisão judicial que obriga os supermercados a distribuírem gratuitamente as sacolas biodegradáveis, biodegradáveis. Ele continua aqui, um abraço, grande Sérgio Maracini. E quem nos apoia, o Jornal da Orla. O Jornal da Orla que está com uma promoção sensacional. Você comprando o Diário do Litoral, quintas e domingos, nas bancas, você concorre a 3 dias inesquecíveis em Buenos Aires. Vai fazer um passeio lá com Maradona e você pode levar um acompanhante. E também muitos outros prêmios, hospedagens com acompanhante em hotéis de Paraty, Ubatuba, além de máquina fotográfica e filmador HD, jantares em restaurantes e ingressos no Cinemark. É muito fácil participar. Retira o cupom toda quinta e domingo no Diário do Litoral, preenche e deixa com o seu jornaleiro. Diário do Litoral, Jornal da Orla, a parceria que deu certo. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta no Ação e Reação, hoje com o advogado Dr. Luiz Antônio Cury, que vem acompanhando o presidente do CAAT, o Olavo Tarricone, ele que prestou serviço em Cubatão e traz denúncias graves. Só registrar aqui que o Dr. Júlio da Vila Matias, que ligou aqui dizendo que não era pressionado pela prefeita, agora fiquei em dúvida se ele recebeu a cartinha de pressão e não pode dizer que recebeu a cartinha pressionando, ou se ele não recebeu a cartinha de pressão. Né? Fica essa dúvida no ar para ser explicada. Mas o Cosme da Areia Branca, Olavo, ele diz assim, olha, Carlos Augusto, infelizmente Cubatão é um local onde tem mais cargos comissionados de não moradores de Cubatão. O trenzinho da alegria, o mensalão, sempre vai estar onde um partido está, seja no governo federal ou no estadual. Santos já passou por isso. E a Sandra Lúcia do Embaré, Augusto, confirme os débitos da prefeitura. Estamos sem atendimento médico, somos obrigados a pagar consulta porque os médicos não recebem, nossa cesta básica também está atrasada, estamos sem aumento há 8 anos. Ela é funcionária pública, Sandra Lúcia do Embaré. Eu não sei se ela está falando agora de Santos ou de Cubatão. É de Cubatão, claro. Santos não acontece isso. Será que a cesta básica está em dia de que ela mora, deve morar aqui em Embaré e trabalha lá em Cubatão. É a vergonha. Quem você, por conta, a quem você imputa a responsabilidade dessas irregularidades todas que você apontou lá? Todas? Eu começo pela própria prefeita Márcia Rosa, que ela é a chefe da caneta, é a ordenadora de despesa. Dr. Márcio Azenha, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que participou dessa lambança toda, mesmo na época do Cremon, e na época, nessa mudança toda, essa virada de preço a mais de 100%, né? Dr. Vander Jackson Bezerra de Andrade, que era o secretário de Saúde, Reinaldo Soares Damasceno, que é o membro da Secretaria Municipal de Saúde, José Ricardo Ferreira de Andrade, que é o Ricardinho, que todo mundo conhece, não onde que o Fausto Figueira está, ele está, o Flávio Caramoto, o Vitor Augusto Lovecto, além dele ser o procurador-geral do município na época, ele era presidente da Audite, a Selma Ramos de Oliveira, o Rafael Ferreira de Abreu, Arnaldo Lima Gonçalves, o vereador Dinho, né? Que esse daqui, se eu fosse ele, mudava de residência, porque o lado dele está ficando meio perigoso. Fausto Figueira, né? Que é uma pessoa bem estranha. Cícero Gilmar Lopes dos Santos, que é o chefe da SUAC. Juliano da Silva Goulart, o Francisco Carlos dos Santos, o Fran José, o Inderger e Luiz Gustavo Lima Martins. Esses é o que eu responsabilizo diretamente por toda essa lambança, essa roubalheira que existe aí. Você concorda, doutor? Na saúde. Olha, eu concordo em parte, Augusto. Na verdade, eu tenho uma divergência com o Olavo, ele é cliente nosso, a gente explica, mas a visão técnica às vezes difere daquela visão do dia a dia. Eu acredito que essas pessoas todas que o Olavo citou tenham, de alguma forma, contribuído ou participado para que o resultado da contratação ocorresse. Mas eu não consigo, até por uma formação técnica, deixar de atribuir a responsabilidade por eventuais irregularidades exclusivamente à prefeita Márcia Rosa. E a prefeita Márcia Rosa por quê? Porque ela é, como bem disse o Olavo, a ordenadora de despesas.
Quem tem o poder de decisão é ela. Os demais, eles podem ter participado do processo na qualidade de técnicos, de auditores, pode ter alguma omissão, e muitas vezes na qualidade de pareceristas. Agora, o que ocorre é que esses pareceres, essas manifestações técnicas e os atos do processo, eles estão todos sempre sujeitos a uma decisão final da prefeita. Então, a mim quer parecer que a prefeita Márcia Rosa é a principal responsável pelas irregularidades de que nós estamos tratando. E digo mais, Augusto, isso é um veso bastante conhecido hoje do PT, do Partido dos Trabalhadores. Como a espectadora falou para você que isso ocorre em todas as esferas de governo, a gente vê que o pessoal do PT trata esse tema com uma nomenclatura diferente. Eles falam em projeto de poder. E quando se fala em projeto de poder, é um projeto de continuidade de poder, que justifica alavancagem de dinheiro, que justifica financiamento de campanhas, que justifica pagamento de dívidas eleitorais e que justifica os mensalões da vida. Olha, eu quero deixar mais uma vez aqui o espaço aberto aos representantes da Prefeitura Municipal de Cubatão, caso queiram responder aqui a alguma citação feita pelos nossos convidados, não é? Nós anteriormente entramos em contato, a comunicação da Prefeitura preferiu não se manifestar, mas fica aqui aberto o espaço democrático de participação. Eu quero também convidar todos, porque a partir de amanhã nós daremos início às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cubatão. Excepcionalmente, no caso de Cubatão, nós faremos também com os vice-prefeitos, não é? Até por uma coisa curiosa, em Cubatão não há vice que resista, não é? Então nós resolvemos amanhã, quinta-feira, nós convidamos de forma democrática para as entrevistas todos os candidatos a vice-prefeito. E na sexta-feira nós teremos aqui o debate com os candidatos, as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cubatão. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Olavo Tarricone, quer deixar uma mensagem final? Augusto, eu quero deixar assim, eu vou só contradizer o que o doutor Luiz falou, porque diz, eu acho que um ditado na Bíblia, se eu não me esqueço, faz muitos anos que eu já li, que diz o seguinte: fala com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Esse é meu recado, um abraço a todos, um abraço Augusto, um abraço doutor Luiz. Obrigado, Olavo. Doutor Luiz Antônio Cury, obrigado pela participação. Obrigado. A você, telespectador, nós estamos indo embora. Lembrando, amanhã, não percam, nós daremos início aos debates, aliás, às entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Cubatão, na sexta-feira, com os candidatos a prefeito de Cubatão. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, nós voltamos amanhã, à 13h, um pouquinho depois, logo depois do jornalismo da Unisanta, da TV Santa Cecília, chega o nosso programa. E a nossa reprise a partir de hoje, às 19h, antes do horário eleitoral. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.